Olá, graça e paz, tudo bem? Queria trazer uma mensagem nesta noite para você. Fica no livro de Zacarias, capítulo 7, de 1 a 14. Eu gostaria de iniciar lendo essa mensagem do profeta Zacarias. Aconteceu, pois, no ano quarto do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º do 9º mês, em Quisleu, quando Betel foram enviados Zerezer e Regem-Meleque e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam da casa do Senhor dos Exércitos aos profetas: chorarei eu no 5º mês, separando-me, como tenho feito por tantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e planteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuastes vós para mim, mesmo para mim? Ele faz uma pergunta. Ou, quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmo que comestes e bebestes? Não ouvistes vós as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitadas? E a palavra do Senhor veio a Zacarias. A palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade, misericórdia, cada um a seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar, e me deram ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes, donde veio grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou, e ele não ouviram, assim também eles clamarão, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 14. E os espalharei com tempestade entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra será assolada através deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tem feito da terra desejada uma desolação. Amém, irmãos? Nós estamos diante aqui de uma palavra de Zacarias, uma palavra forte, uma palavra de um profeta com o propósito de dar esperança ao povo de Deus mediante a revelação da futura libertação que todo o poderoso concederá através do Messias. E este livro tem como próprio autor a Zacarias, que no grego significa Deus se lembrou, e no hebraico lembre-se de Deus. Mas isso é algo muito interessante, irmãos, essa passagem. Uma passagem viva, uma passagem poderosa, uma passagem para edificação das nossas vidas. O livro de Zacarias está localizado perto do final do Antigo Testamento, entre aqueles que são conhecidos como profetas menores, como um dos 3 profetas após o exílio, junto com Ageu e com Malaquias. Ele ministrou para os judeus remanescentes que retornarão a Judá para reconstruir o templo e sua nação. Como Ageu, ele encorajou o povo a concluir a reconstrução do templo. Para sua mensagem foi muito além daqueles muros físicos e das questões daquele povo. Se falou a respeito do Messias, aquele a quem Deus enviaria para salvar o seu povo.
e reinar sobre toda a terra. Zacarias é um dos mais importantes livros proféticos, o qual registra referências messiânicas detalhadas que foram claramente cumpridas na vinda de Jesus Cristo. A reconstrução do templo, ele diz, foi apenas o primeiro ato no drama dos tempos do fim e a introdução da era messiânica. Zacarias proclamou uma mensagem comovente de esperança para estes ex-exilados. Seu rei chegará logo. Jesus é o Messias, o grande libertador, prometido a Israel. Diferentemente dos ouvintes de Zacarias, podemos olhar para trás, para o ministério e missão do Senhor Jesus Cristo. Ao estudar a profecia de Zacarias, é possível identificar detalhes da vida de Cristo que foram escritos 500 anos antes de seu cumprimento. Leia e reverencie o Senhor nosso Deus, que mantém as suas promessas, mas existe também uma mensagem futura que ainda não se cumpriu, a volta de Cristo no fim dos tempos. Ao ler o livro de Zacarias, pense nas implicações deste evento prometido. O seu rei está voltando e ele reinará para todo sempre. E eu pergunto para você, você acredita que o seu rei voltará? O profeta Zacarias é conhecido como profeta menor. O profeta menor não quer dizer que seja um profeta menor do que os outros. Quando se refere menor, se refere à sua obra literária entre os profetas menores. Então, o que nós podemos ver é que Deus separa esse homem num propósito de levantar os muros, o templo, mas da realidade não só fisicamente, mas também espiritualmente. E Deus levanta esse homem como uma palavra poderosa, uma palavra viva, uma palavra tremenda que aconteceu no ano 4 do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4, no 9º mês em Quisleu. Então Deus tem uma palavra para você nessa noite. Deus tem uma palavra de uma revelação viva e poderosa nessa noite. Se fizermos uma visita a algumas livrarias evangélicas, logo vamos perceber, irmãos, a quantidade de livros que tratam do assunto oração. Citar alguns títulos e concluir dizendo, de fato, é um tema muito importante. É verdade, é um tema muito importante. Isto porque mostra o interesse que temos de sermos atendidos por Deus. Podemos ver que um dos discípulos de Jesus, lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, também pediu, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos. Contudo, por mais que inventem ou busquem técnicas de oração, muitas não são atendidas. Por que será que isto acontece? Será que Deus não pode responder a tudo? Será que está escondida a técnica correta? Será que não clamamos da maneira certa? Será que desconhecemos a posição? Vejam neste texto que Deus mesmo nos dá a resposta. Quem não ouve não é ouvido. Ou seja, quem não atende aos pedidos dele também não tem os seus pedidos atendidos. E eu queria trazer a mensagem dessa noite, o tema como quem não ouve não é ouvido. Primeiro ponto, Deus tem clamado, mas muitos não têm atendido. Olha que coisa, Deus tem clamado, mas muitos não têm atendido. Você quer ver uma coisa? Deus tem clamado para que você evangelize, para que você faça a obra, para que você ame os necessitados, para que você cuide do seu irmão, para que você dê o seu ombro amigo, para que você faça a obra de Deus, para que você se envolva com o reino. Deus tem clamado por sua vida
para um relacionamento íntimo e particular com Ele. Então esse é o primeiro ponto. Deus tem clamado, mas muitos não têm atendido. Mas por que, pastor, muitos não têm atendido? Por causa do comodismo. É muito bom ficar em casa, deitado, quietinho, abraçado. Mas Deus tem pressa. Deus toma Zacarias aqui, irmãos, de uma forma especial, que no decorrer dessa mensagem, Deus vai ministrar no seu coração de uma forma tremenda. O texto mostra que Deus clama pedindo de forma enfática, mas muitos não têm atendido. Isto aconteceu também no passado, irmão, não foi só hoje. Deus, por seu Espírito, clamou ao povo pelo intermédio dos profetas. No versículo 7, ele vai dizer assim: não ouvistes vós palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas precedentes, quando Jerusalém estava habitada e quieta, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Então também havia isso no Antigo Testamento, na era dos profetas, como existe também, mesmo Zacarias sendo do Antigo Testamento, existe no Novo Testamento. Deus clamando para o envolvimento do povo, porque os dias se aproximam. Eu não sei se você crê, se Jesus um dia voltará ou não. Palavras como essas mostram claramente, irmãos, que Deus não é prioridade em nossas vidas, que Ele não está no lugar que Ele pertence no primeiro lugar. Demonstramos isso com nossas ações. Outra forma de demonstrar que não estamos colocando Deus em primeiro lugar são nossas ações. No caso de Judá, ainda não era a hora de reconstruir o templo, mas era a hora de construir boas casas. O templo poderia esperar, mas suas casas não. Isso mostrava bem que estava em primeiro. No versículo 4, é interessante que vai dizer: então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo. Olha que coisa, a casa de Deus estava abandonada às traças, enquanto cada uma corria pela sua própria casa. Versículo 9, olha que coisa interessante no versículo 9. Assim falou o Senhor dos Exércitos. Deus usava muito essa linguagem com os profetas, e eu imagino sendo Zacarias aqui no meu lugar pregando para você, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos. Rapaz, é forte. Aí ele vai dizer no versículo 9, dizendo: escutai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão. Olha que coisa. Ele vai falar aqui sobre as nossas ações, que temos colocado a nossa vida em primeiro lugar, as nossas vontades em primeiro lugar. Ele vai falar aqui no versículo 9, que mostrai piedade e misericórdia dos seus irmãos, mas nós só queremos misericórdia e piedade para nós. Quando é para os irmãos, nós não temos. E Deus está trazendo isso pela vida de Zacarias para dizer assim: Zacarias, chegou a hora, esse povo tem que acordar, Zacarias. Eu quero reconstruir primeiro a casa. A Bíblia vai falar que o nosso corpo é morada do Altíssimo, é templo do Espírito Santo. Eu me lembro quando eu me converti, quando eu me levantava, a primeira coisa que eu ia era para a Bíblia. A última coisa que eu ia dormir também era para a Bíblia, depois que era orar. Hoje, a primeira coisa que se levanta e faz é o Zap, é um Instagram. Então, muitas coisas têm entristecido o coração de Deus, porque muitas coisas têm acontecido no dia a dia para que Deus acorde a minha vida, a sua vida, mas nós não estamos querendo ser acordados. Nossas ações, irmãos, são indícios das prioridades. Ainda que falemos que Deus está em primeiro, se corremos pelos nossos próprios interesses, em detrimento da sua obra, mostramos que isto não é verdade. Nós vivemos em um mundo de hipocrisia. Nós preferimos tudo, nós preferimos o dia a dia, nós preferimos a pizzaria, nós preferimos o namoro, nós preferimos
o passeio, mas Deus tem ficado sempre do lado. Deus precisa ser o centro das nossas vontades. Não que Deus seja contra o passeio, a pizzaria, que isso faz parte da comunhão, do lazer, do dia a dia, até para o corpo físico. Mas o que Zacarias está se referindo aqui, que a primeira reconstrução aqui, que Deus fala com ele, não é o templo material, com bloco, com cimento, é a sua casa, a sua moradia, o seu coração, a sua vida interior. Porque Deus está querendo mais de mim, de você, nesses últimos dias. Quem deve trazer vidas para o Evangelho? Quem deve trazer vidas para a igreja? Sou eu e sou você. É mais fácil nós levarmos vidas para os prazeres, para os passeios, do que a gente trazer vidas para a igreja. Mas Zacarias não está querendo isso. A forma de Zacarias é diferente. Ele está dizendo, primeiro ponto, Deus tem clamado, mas muitos não têm atendido. E isso é verdade. Muitos não têm atendido o que Deus tem mandado. O segundo ponto, Deus não gosta de ficar fora do primeiro lugar. Em Isaías 42, versículo 8, ele vai dizer que ele não divide a glória dele com ninguém. Eu queria perguntar para você nessa noite que nos ouve, Deus é primeiro lugar na sua vida verdadeiramente? Verdadeiramente. Domingo eu estava pregando na minha igreja e eu falei uma situação interessante, que eu disse assim, você está vendo a minha esposa? É a coisa mais importante na minha vida, com meu filho, com minha família, mas no dia que ela olhar para mim e falar, ou fazer uma pergunta, ou eu Deus, imediatamente eu olho para ela e digo que é Deus. Porque aquele que não deixar pai e mãe por amor a ele, irmãos, os dias se aproximam. Eis que estou à porta e bato, mas o povo não está abrindo a porta. Jesus tem que ser o centro. Jesus ama a família, temos que cuidar da família, mas ele tem que ser o nosso primordial, a nossa primícia. Deus, nesse texto, também ele nos mostra que não gosta de ficar fora do primeiro lugar. Comentar as dificuldades que surgem em alguns lugares, em muitas ocasiões, vai existir. Podemos ver aqui pelo menos 3 maneiras pelas quais Deus demonstra o seu desagrado com isto. O povo de Judá, ainda que trabalhasse muito, tinha pouco resultado de seus esforços. Faltava a bênção de Deus, que estava demonstrando o seu desagrado por essa forma do primeiro lugar. O povo fazia tudo, mas Deus não estava no negócio, Deus não estava em primeiro lugar. Eu falei numa mensagem passada, mais ou menos isso. A semana tem 7 dias. Se tiver 7 lazeres, os 7 dias, e 7 cultos, os 7 dias, é mais fácil você ir mais para os lazeres do que os 7 dias de culto. Mas estamos lá, dizemos que amamos Deus, que essa casa é sua, essa casa é sua, essa casa é sua, mas que na realidade nós só queremos aquele momento que está na igreja. E às vezes muito nem quer igreja. Deus convida-os a fazermos um balanço, olharem para trás e ver o que estava acontecendo. Olha o que o versículo 5 e 7 vai dizer. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo, quando jejuares e planteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, jejuaste vós para mim, mesmo para mim. Então ele está dizendo assim, tudo que comer, beber, tudo que fizer, fazei para mim. Nós sempre fazemos para o outro, para agradar o outro, mas muitas vezes nós não fazemos para agradar a Deus. Irmãos, como é difícil o serviço, a entrega, a renúncia para o reino de Deus. Versículo 6, ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Versículo 7, não ouvistes vós a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas, quando Jerusalém estava habitada e quieta com as suas cidades?
eles semeavam muito e colhiam pouco, comiam, mas não se fartavam, o dinheiro não dava. Versículo 6, ou quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo que comeste e bebeste? Não dava dinheiro. Não tem aquelas pessoas que, quando recebem no final do mês, e dizem assim, meu Deus, meu dinheiro não dá para nada. É porque nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Será que alguns de nós não estamos na mesma situação por não colocarmos Deus em primeiro lugar? Como essa passagem aqui de Zacarias? Irmãos, mostra isto indo contra nós. Deus diz que não só Deus diz que não só deixou de abençoar o povo de Judá, mas mais do que isto, foi contra o povo. Imagine, irmão, Deus sendo contra mim e contra você, por nosso comodismo, por nossa infidelidade, por nossa intriga contra o nosso irmão, contra nossa falta de busca. Eu fiz uma pergunta domingo na igreja, de coração, eu perguntei, quantas pessoas aqui 10 minutos, ficam de joelhos todos os dias? Depois eu perguntei, quantos minutos, 10 minutos fica a pessoa lendo a Bíblia em casa? Não temos tempo, irmão, mas queremos as bênçãos. Não temos tempo, mas queremos que Deus seja obrigado a nos abençoar sempre. Eles trabalhavam muito, mas não recolhiam, porque não colocava Deus em primeiro lugar. Deus lhe mandava castigos mostrando o seu desagrado por não estar em primeiro lugar. Olha o versículo 10 e o versículo 11. Presta atenção. Versículo 10. E não oprimais a viúva, olha, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intentamente o mal, cada um contra o seu irmão no seu coração. Você sabia que no reino existem pessoas que não falam com a boca, mas o coração, se pudesse, nem chegava perto do outro irmão? De ouvir alguma pessoa dizendo, aquela pessoa, não gosto dela, aquela pessoa não vai assim, e às vezes o coração da pessoa é um coração abençoado. Eu fiz uma pergunta domingo e perguntei, essa igreja aqui, ela não é grande, mas será que todos aqui se conhecem? Não se conhecem, irmãos, porque muitos não dão a abertura de chegar, procurar os visitantes, novos convertidos, irmãos, e dar um abraço, de pegar na sua mão e dizer, seja bem-vindo, bom te ver aqui. Nós estamos em uma época egoísta, irmão. Nós estamos vivendo em um momento crítico, onde eu creio que Jesus voltará. Nós temos sede por Deus. Nós queremos envolvimento com Deus, nós queremos que Ele nos abençoe com tudo, mas nós não estamos fazendo aquilo que Ele quer. É interessante esse versículo, irmãos, que Ele nos orienta a cuidar, a amar, dar o ombro, dar o abraço. Nós estamos em uma campanha de agasalho. Tem hora que é difícil, irmão, se levantar pessoas para o serviço, para o reino. E eu fico me lembrando quando eu vivia o mundo, é tão fácil comprar um abadá, é tão fácil passar a noite toda em uma farra, é tão fácil viver em um grupo, em uma rodada de uma noitada, é tão fácil, mas para o reino, irmão, nós temos cansaço, temos desculpa, temos tantas coisas. Zacarias está exortando aqui, irmãos. O profeta fala a Deus e de Deus, e por ela demonstrar todo o desagrado de Deus. Eu perguntei domingo para a igreja, Jesus está neste lugar. Você acha que você está fazendo muito por Ele ou pouco por Ele? Porque é fácil, né, irmão, estar na igreja, levantar as mãos, dar glória, fazer aquela alegria toda, subir no altar e dizer que é amigo do Espírito Santo, que é bom servir ao reino, onde qual nós mesmos não servimos nem o reino, nem os irmãos, nem os estrangeiros, nem aqueles que a palavra aqui de Deus fala.
Esta palavra é eterna e chegou a nós e aí está nos mostrando ainda. Deus continua não gostando de ficar fora do primeiro lugar. Estejamos atentos a esta verdade de sua palavra. Primeiro ponto, Deus vai falar. Deus tem clamado, mas muitos não têm atendido. É verdade. Segundo ponto, ele vai dizer: Deus não gosta de ficar fora do primeiro lugar. Terceiro ponto, Deus exige que o coloquemos em primeiro lugar. Depois de ter demonstrado que o povo estava colocando fora do primeiro lugar e o seu lugar desagrado por causa disso, Deus mostra nesse texto que exige o primeiro lugar, que lhe pertence por direito. Ele não quer mais conversa, ordena que o seu povo faça o que tem que fazer. E olha e preste atenção, versículo 8. Versículo 8 vai dizer: e a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo. Vai chegar um momento, irmãos, que Deus não vai mais conversar comigo e com você. Vai chegar um momento que ele vai ordenar e eu e você vai ter que cumprir. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 31 diz que horrenda coisa é um homem cair na mão do Deus vivo. Deus está dando oportunidade para a igreja acordar. Deus está dando a oportunidade para as pessoas viverem um novo futuro, um novo presente. Porque tem muita gente dizendo: antigamente eu tive várias experiências com Deus. E o futuro? E a preparação? Me perguntaram: pastor, o que é que o senhor tem mais medo aqui na vida? Eu respondi: o que eu tenho mais medo é de ir para o inferno, de não estar naquele lugar com Deus. Imagina, irmãos, o que você tem feito da tua vida? O tema dessa mensagem é um tema legal. Quem não ouve não é ouvido. É por isso que tem hora que Deus não lhe responde. É por isso que tem hora que Deus deixa a gente de lado. É por isso que tem hora que Deus nos aperta, porque não queremos nada com Ele. Quando convocamos algo, tem 1000 coisas, prioridades do que primeiro o reino de Deus. Então, o símbolo da sua presença tinha que ser tratado de forma digna. Isso o recolocaria na posição certa. Creio que Deus é o mesmo e que Ele continua exigindo de cada um de nós o primeiro lugar. Lá, a ordem era: subam ao monte, reconstrua a minha casa. Aqui pode ser: participe de missões, frequente os cultos de forma alegre, e sejam fiéis, ajudem no reino, assuma a posição que lhes tenho mostrado, pregue a minha palavra, gaste mais tempo na minha obra, coloque-me em primeiro lugar. Segundo lugar para Deus não é nada. Ele merece e exige o primeiro lugar. E eu concluo esta mensagem dizendo: é hora de fazermos um balanço em nossas vidas de verdade. De verdade. Quais têm sido nossas prioridades? Nossas ações têm demonstrado que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas? Se não, é hora de colocá-lo em seu lugar. Como já dissemos, Deus é o Criador de tudo e de todos. Nós só existimos pela graça e misericórdia dele mesmo. Só podemos ir para o céu porque Jesus Cristo, seu Filho, em ato de extremo amor, morreu por nós. O primeiro lugar é dele. Se algo está ocupando o lugar que lhe pertence, por direito deve ser removido. Aconteça o que acontecer, seja qual for a situação, lembre-se sempre, de Deus é o primeiro lugar. Aproveita nessa noite, aproveita essa mensagem e faça uma reflexão. O que tu tem feito para a chamada de Deus? Tu tem feito para o propósito de Deus? Tu tem feito para a sua chamada? Tu tem feito para o ida de Jesus? O que tu tem feito para missões? O que tu tem feito por amor aos seus irmãos da sua congregação e de outras congregações? O que tu tem feito? É difícil. Aconteceu um Zacarias hoje para ministrar essas mensagens.
Mas Zacarias foi usado para Deus, não só para reconstruir o templo físico, mas a nossa casa, nosso corpo, nosso coração e a nossa vida espiritual. Buscai primeiro o reino de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que encha o teu coração de paz. Amém? Que essa mensagem possamos refletir qual tem sido o lugar de Deus em nossas vidas. Faça o ID, faça missões, se envolva na igreja, se envolva com Deus. Daniel orava 3 vezes ao dia, era o interesse que ele tinha de se envolver. Josué dizia, medita no livro desta lei de dia e de noite. Era a vontade que o povo cresça na leitura. Nós precisamos verdadeiramente ter tempo para Deus, porque os dias são maus. Forte abraço.